21º volume da obra. A fase de animal racional não passou de um insignificante curso primário. Então, a fase de animal racional não passou de um primarismo, de um curso primário, e por ser primário, é inconsciente, e por ser inconsciente, é uma fase de animal. O animal, animado a procurar saber o porquê de sua origem assim ser. O animal, animando-se, aflito, desesperado para saber o porquê assim é e o porquê o mundo assim é. E assim, tudo isso não passou de um primarismo. Onde existem os tormentos, está o curso primário. Onde existem todas as ruínas, como existem nesse mundo e não sabem o porquê. A causa delas está no curso primário. Então, a fase de animal racional não passou de um insignificante curso primário para a lapidação do animal racional. Tudo isso foi necessário, tudo isso foi preciso e muito preciso para lapidar o animal racional. Agora, todos sabendo o porquê dessa fase angustiosa, da fase de animal racional, a fase da insatisfação. Todos aparentando satisfeitos, mas verdadeiramente, todos vivendo insatisfeitos, porque ninguém está satisfeito de ser um ser de matéria, como são. Ninguém está satisfeito de ser um ser sofredor. Ninguém está satisfeito de ser um mortal, e por isso, aparentando todos estarem satisfeitos e vivendo insatisfeitos, vivendo assim de aparências, traindo a si mesmos e traindo aos demais com as aparências. Uma vida de insatisfações, de insatisfação, uma vida de agoniados, de agonizantes, aí expostos a todos os males, a todos os sofrimentos, sem garantias de espécie alguma. É o curso primário, por serem inconscientes na categoria de animal. Um inconsciente é um insaciável, insaciáveis por serem seres anormais, insaciáveis por viverem nesse primarismo. Muitos, quanto mais têm, mais querem, nunca estão satisfeitos. O curso primário é a vida de agoniados, agonizando com medo de sofrer e com medo de morrer. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer morrer, e o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Todos querem é viver. Portanto, curso primário, por não saberem o porquê estavam nessa situação de desventurados. O desventurado é aquele que não sabe por que ele assim é. Vive por ver os demais viverem. Fala porque lhe ensinaram a falar. Senão, não sabia. São verdadeiros papagaios. Então, vidas de papagaiadas, vida enrolada, a vida dos papagaios que sabem tudo e no ver das coisas não sabem nada, e por isso, curso primário. Não sabem nada porque nunca souberam o porquê de sua existência assim ser. Nunca souberam o porquê desse mundo ser assim. Nunca souberam o porquê desses feitos: sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais e os demais feitos. Curso primário, por nada de certo conhecerem, por nada de certo saberem. Então, a fase de animal racional foi um curso primário para a lapidação do animal racional. Tudo isso foi necessário, e muito necessário, para a lapidação do animal racional, para depois de lapidados, vir o amadurecimento e apodrecimento do curso primário. Pela nulidade do curso primário, pelo apodrecimento, começaram a procurar novos rumos para viverem melhor, procurando o rumo bom, um rumo de bem para viverem melhor, vindo assim
a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Vejam que tudo isso que existiu na fase de animal racional foi necessário para a lapidação do animal racional. Neste curso primário, na fase de animal racional, ninguém nunca soube porque surgiu do nada. Ninguém nunca soube porque se tornou em tudo aparente para terminar em nada. Ninguém nunca soube o porquê da natureza assim ser, desregulada. Eis a razão da desregulagem do animal racional. Por estar nessa fase inconsciente, nesse curso primário, atuante, pensando que tudo era, porque eram inconscientes, e vendo na mesma hora que nada eram. Sempre a contradição em si mesmos e em todos, por serem inconscientes e estarem no curso primário. Agora sim, a vida será outra por ser racional, dentro da fase racional, uma vida consciente, todos sendo orientados racionalmente e recebendo a orientação racional, para viverem bem felizes para sempre, e não mal, como viviam no curso primário. Na fase racional, é curso superior racional. Então, com o curso superior racional, são conscientes, e sendo conscientes, cessaram os males da vida e os males do corpo, que era da fase que terminou, da fase de animal racional. Agora, todos no verdadeiro rumo certo. O certo é consciente, o certo é racional. Todos vibrando de alegria, emocionados pelas verdades que aí estão sendo cientes, e dizendo: é verdade, é por isso que todos sofriam tanto, por não saberem a causa. Hoje, esclarecida a causa da categoria de animal racional, esclarecida a causa, provada e comprovada, que não passou de um insignificante curso primário para a lapidação do animal racional. Surgiram do nada, sem saberem desse nada. Formaram-se em um tudo aparente, sem saberem por que se formaram em um tudo aparente, naturalmente, pela natureza desconhecida de todos. E daí voltam ao nada, depois de serem um tudo aparente, voltando ao nada, voltam ao que eram. Hoje, esclarecidas todas essas dúvidas, que faziam com que todos do curso primário considerassem os mistérios da natureza, desse mundo, enigmático e indecifrável. Por estarem no curso primário, de verdade racional, ninguém conhecia coisa alguma, e de verdade aparente, muito menos, porque aparências não são verdades. Vejam o tempo e a vida, como tudo muda, porque tudo chega o tempo. As épocas mudam e tudo, enfim, muda, por estarem no curso primário, mudando sempre, até que encontrassem o curso superior, o curso racional. Então, tudo isso foi necessário, foi preciso para a lapidação do animal racional. O mundo racional é dos habitantes puros, limpos e perfeitos, ligados aí ao aparelho racional, dia e noite, noite e dia. E assim, todos ligados à eternidade, aos eternos do mundo racional, e vivendo aí na terra, racionalmente, felizes e contentes, por receberem a orientação racional para o equilíbrio na vida da matéria. Vivendo todos racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, dentro da fase consciente, a fase racional. Chegou assim o término da vida da matéria, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos de volta ao seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, vivendo todos com seu progresso de pureza e grandeza racional. Hoje,
muitos ainda se lembrando dos episódios trágicos da vida do animal racional e dizendo: é verdade, que lapidação infernal que passamos na fase inconsciente de animal racional, a fase turbulenta, a fase em que todos vivíamos à procura de paz e nunca encontrando a paz. Essa fase foi necessária para a lapidação do animal, para que o animal chegasse no seu verdadeiro estado natural de racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora não há mais o que pensar. É ler e reler sempre, para se desenvolverem racionalmente por meio da cultura racional. Ler e reler, ler e reler, ler e reler, para desenvolverem-se racionalmente, e depois de desenvolvidos, nascendo então a vidência racional. E aí, vendo o mundo racional e tudo quanto é de racional. Agora, estão mais do que convictos pelas provas das provas que aí estão em suas mãos. Hoje, sabem argumentar o porquê do mundo ser assim e o porquê de todos assim serem. O antes de assim serem e depois de assim serem. Tudo é muito bom quando se sabe esclarecer de princípio a fim, com base e com lógica. Nesse mundo, todos viviam, mas não sabiam por que viviam. Não sabiam por que eram assim. Não sabiam o porquê dessa vida ser assim. Hoje, todos sabendo a causa e a origem de assim serem, e o porquê nunca puderam descobrir a razão de seu ser assim ser. A vida racional é pura, bela, linda e perfeita, por todos serem orientados racionalmente. Então, torna-se a vida um primor de maravilhas, por todos estarem ligados ao mundo racional, recebendo a orientação racional, a orientação pura, limpa e perfeita, sem defeito. Tudo dando certo na vida de todos, e muito certo racionalmente. Por isso, a vida é consciente, e o consciente sabe o que diz, sabe o que faz, porque prova e comprova o que diz, prova e comprova o que faz. Assim, a vida torna-se um primor de maravilhas, por a pessoa estar ligada ao seu verdadeiro mundo, à eternidade, aos eternos do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A origem é racional, e tudo para dar certo, só mesmo sendo da sua origem, só mesmo indicado por sua origem. A origem é que prevalece, e a origem é eterna. Na origem é que está tudo de bom, de belo, de lindo, de sublime e de perfeito. Na origem está tudo, e porque são de origem racional, é que são aparelhos racionais, na fase racional. E antes, na fase de animal racional, eram animais racionais. A origem é racional, e por isso prevalece a real vida, a vida racional. Hoje, todos brilhando de satisfação, brilhando de contentamento e dizendo: nunca poderíamos pensar em semelhante coisa, nunca poderíamos imaginar que nós éramos tudo de bom e que no mundo viesse assim, tão simplesmente, tão naturalmente, tão humildemente, o conhecimento de nossa origem. Não esperávamos. E é por isso que a linguagem usada pelo racional superior confundiu muitos, por se basearem na linguagem, julgando ser um assunto sem valor, esquecendo que a linguagem simples foi necessária para atingir o mais simples dos simples, a sua compreensão, a sua interpretação. O conhecimento foi feito para todos de um modo geral, para os que sabem e para os que não sabem, para os que estudaram e para os que não estudaram. Então, tinha que ser na linguagem mais simples, para o mais simples compreender e entender. Mas muitos, no princípio, se prejudicaram pela má interpretação, e dizendo:
Essa linguagem não é para mim. Essa linguagem é simples demais. Então, erraram contra si mesmos no modo de interpretar. Hoje, arrependidos e dizendo: é verdade, o assunto mais importante universalmente, na linguagem mais simples que possa existir. Uma cultura tão elevada como a cultura racional, a cultura mais elevada do universo, numa linguagem das mais simples, numa linguagem humilde. E assim, muitos, no princípio, se prejudicaram com as suas más interpretações, botando em jogo a linguagem. Vejam que as aparências fazem com que muitos se enganem. Hoje, arrependidos e dizendo: como eu me enganei! Hoje é que eu estou vendo que o modo que eu interpretei foi o modo inconsciente, o modo da minha cultura inconsciente de animal vaidoso, orgulhoso, presunçoso, pretensioso, com o saber do nada, com o saber de animal, por estar na categoria de animal racional, com o saber inconsciente. Hoje é que eu vejo quanto pequenino eu fui e quanto pequenino eu era, mas vaidoso, orgulhoso, presunçoso, cheio de defeitos, e julgando ser aquilo que eu não era, julgando ser o que nunca podia ser. Muitos, arrependidos, se prejudicaram por não saberem interpretar as coisas simples, as coisas humildes, esquecendo que na humildade e na simplicidade estão todas as grandiosidades. Na humildade e na simplicidade estão as maiores e célebres grandiosidades. Não é na vaidade, na presunção, nem nas aparências. Iludidos pelas aparências, não souberam julgar, por serem vaidosos, a maior e assombrosa revelação universal, a cultura racional. Hoje, estão vendo o testemunho do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, e dizendo: é verdade, é a cultura mais elevada universalmente, por ser a cultura verdadeira da eternidade, a cultura verdadeira dos eternos, a cultura verdadeira racional, a cultura pura, limpa e perfeita, sem defeito. E assim, no princípio, fizeram tantas confusões por não saberem interpretar a humildade e a simplicidade, por serem vaidosos, orgulhosos, presunçosos, pretensiosos, arrogantes com a cultura do nada, com a cultura inconsciente, com a cultura de um animal na categoria de animal. Hoje é que estão vendo quanto se prejudicaram com o seu modo de interpretar aquilo que não conhecem, aquilo que não conheciam, a cultura racional. Hoje, arrependidos e dizendo: é verdade, perdi tanto tempo que poderia ter aproveitado. Há muito que tomei conhecimento da cultura racional e não dei a mínima importância, não levei em consideração. Hoje, eu estou vendo que cometi um grande erro contra mim mesmo, ainda mais dizendo: o racional superior que me perdoe. Está perdoado. O racional superior não leva em consideração os maus interpretadores, porque a verdade é uma só, e mais hoje, mais amanhã, tinham que chegar a ela e reconhecê-la. O caminho certo é um só, a estrada certa é uma só, é racional. Portanto, não toma conhecimento hoje, toma amanhã. Não toma amanhã, toma depois. Vejam quantos confusos que se prejudicaram com as suas confusões, por estarem contaminados pelas sábias burrices do nada. Sim, por estarem numa categoria ridícula de animal racional. Então, agora, todos procurando se ajustar e se justificar dentro do mundo racional,
o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Assim, agora é ler e reler para se desenvolverem racionalmente por meio do conhecimento racional, para que nasça em si mesmos e em todos a vidência racional, e daí vendo tudo quanto é de racional, porque é do seu próprio natural, por serem de origem racional, e por isso todos são aparelhos racionais. Então, prevalece a origem racional, a sua origem junto ao seu verdadeiro natural, o mundo racional. A vidência racional é do seu verdadeiro natural. Não é dizer que é coisa artificial, não. É do seu verdadeiro natural, por ser de origem racional. O que é racional é do seu verdadeiro natural. Então, é somente ser persistente na leitura, ler e reler, ler e reler, ler e reler, para irem se desenvolvendo racionalmente, por meio da leitura racional. E este desenvolvimento, com a persistência na leitura, fará nascer em todos a vidência do seu verdadeiro natural, a vidência racional, e daí vendo tudo quanto é de racional. Hoje, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por adquirirem a vidência racional, dentro do mundo racional, por verem o mundo racional através da vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural. Aí então, todos vivendo racionalmente, equilibradíssimos para o resto da vida, e a Terra se tornando um verdadeiro paraíso racional. Todos vivendo conscientemente, racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, por todos viverem racionalmente até o fim da existência da vida da matéria, porque a matéria, como já sabem, por si mesmo se destrói. É um corpo em decomposição, lentamente, com o tempo, porque obedece o progresso da poluição. Então, a velhice, o que é? É a poluição. Vai perdendo as forças, vai perdendo tudo, perdendo energias, e tudo vai enfraquecendo e sumindo em vida. A vida provisória, a vida do nada, a vida aparente, a vida sonhadora, de quando estavam na categoria de animal racional. Vejam que lindeza será o mundo com o decorrer dos dias vindouros, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Assim, tudo belo, tudo lindo, tudo progredindo racionalmente, todos felizes e contentes, e não é para menos, para o resto da vida. Terminando, como já terminou, a vida dos sonhos em vida, a vida das aparências, a vida das ilusões, a vida da mentira, de traidores de si mesmos, na fase inconsciente de animal racional. Traídos pelas ilusões, pelas aparências, pelas aventuras, e sonhando de olhos abertos. Isto era a vida do bicho, a vida do animal racional. Hoje estão vivendo outra vida diferente, a vida consciente, a vida racional, a vida positiva, a vida eterna, porque já estão ligados à eternidade, e estando ligados na eternidade, não morrem, e sim saem dessa vida provisória e continuam a vida na eternidade, no seu mundo de origem. Então, não há morte. Na fase de animal racional, na fase inconsciente, existia morte, porque não conheciam o mundo racional. Ficavam aí, morriam e nasciam, morriam e nasciam, morriam e nasciam, morriam e nasciam, porque só conheciam o mundo de matéria, o mundo espiritual, as experiências da vida da matéria e as experiências do mundo invisível, dos habitantes do espaço, dos habitantes do cosmo.
A vida era de experiências, a vida inconsciente. Quem vive de experiências é um inconsciente. Nessa categoria ridícula de animal racional, viviam mal a vida inteira por serem seres inconscientes. Morriam e nasciam, porque não conheciam o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não sabiam de onde vieram, como vieram, por que foram parar aí, em cima dessa terra, nem para onde iam. Estavam aí porque os corpos de energia, os corpos energéticos, os corpos fluídicos, eram a fábrica dos micróbios. E enquanto os corpos de energia aí estivessem, sempre fabricando os mesmos micróbios, iam sendo os mesmos a nascer. Mas agora já sabem muito bem, já conhecem muito bem a evolução do corpo energético, ou fluido, como queiram interpretar, que já não está mais aí, está no mundo racional, que é justamente a ligação de todos ao mundo racional. O corpo de energia racional, dentro dessa deformação racional, iluminados pela luz racional, vê o mundo racional e sobe para o seu mundo, para a sua verdadeira origem, porque o corpo de energia, de vida eterna, é o corpo fluídico, como queiram interpretar. Assim, na fase racional não há morte, e sim todos estão de mudança de um mundo que não pertencem, que é a deformação racional, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, não há morte. A vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí o término da matéria, o término dessa deformação racional. Hoje, todos conhecendo a razão de assim serem, a origem do seu ser. Descoberta a origem do seu ser, que é o mundo racional. O ser é racional, e por isso são aparelhos racionais. Hoje, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, sendo orientados pelo mundo racional e vivendo como nunca poderiam pensar nem sonhar de viver. Então, a simplicidade tudo é, e a vaidade nada é. A humildade tudo é, e a arrogância nada é. Hoje, todos mais do que satisfeitos e dizendo: os melhores momentos da vida de todos foi conhecer o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da cultura racional, vinda do mundo racional. Esses é que são os melhores momentos da vida de todos. O bem eterno, a fraternidade eterna, a paz eterna, a alegria eterna. E assim, todos vivendo como nunca viveram. E não é para menos a satisfação e a emoção de todos, universalmente, por terem o prazer de conversar comigo. Eu, o racional superior, conversando com você nas páginas brilhantes da cultura racional, do conhecimento racional. Eu, conversando com você, aí juntinho de você, vendo você emocionado, vendo a mudança que você fez. Você é tão diferente do que foi. Mudou tanto, que acha até que mudou demais em certas horas. Não mudou demais, não. É que chegou no ponto da razão certa das coisas, do equilíbrio racional. Eu, o racional superior, aí junto de você, noite, dia e noite, lhe ajudando para melhorar o seu estado sobre todos os pontos de vista. Não precisa chorar, por eu estar aí, junto de você. Não precisa se emocionar. Onde está este livro, estou eu, o racional superior. Porque o conhecimento é meu. Sou eu quem dito, através de um aparelho evoluído. O primeiro e único a conhecer o mundo racional. Não existem segundos nem terceiros.
Não precisa ficar emocionado. Estou aí juntinho de você, vendo e assistindo tudo o que se passa com você. Calma e bastante calma para vencer os obstáculos que na vida do nada todos têm as suas preocupações. Nessa vida provisória, nessa vida do nada, da luta do nada pelo nada. Luta que não vale nada, por tudo acabar em nada. O que adianta lutar pelo nada? Nada, por tudo acabar em nada. Então, está aí o conhecimento racional para o equilíbrio de todos e a orientação racional, para que todos sejam orientados e tudo dê certo na vida de todos. Portanto, não se impressione com a vida do nada. Leia e releia para vencer racionalmente. Hoje, são conhecedores do maior triunfo universal, a cultura racional, a orientação do mundo racional. Todos sendo orientados universalmente e tudo dando certo na vida de todos. A orientação vinda do mundo de origem, da verdadeira origem de todos, do aparelho racional. Não há mais dúvida a fazer. Eu sei que não existe mais dúvida. Este é um modo de expressar. Agora, todos na fase consciente e tudo melhorando sempre para todos, evoluindo somente o bem, progredindo somente o bem, e o mal desaparecendo naturalmente, porque o mal por si mesmo se destrói. Todos vencendo racionalmente, porque o bem vence o mal, e o mal não vence o bem. O bem tem base e lógica, e o mal não tem base nem lógica, e por isso por si mesmo se destrói. Assim, hoje, todos engrandecidos brilhantemente pela luz racional, iluminados noite e dia pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora vão viver alegres, felizes e contentes para o resto da vida, porque estão na estrada certa, na estrada consciente, na estrada racional, vivendo racionalmente. A vida de todos hoje é racional, por estarem todos dentro da fase racional, da fase consciente, da fase positiva, da fase onipotente, onde brilha a verdadeira luz divina, sempre, a luz racional. Assim, todos sentindo no seu eu essas flâmulas do mundo racional e sentindo-se eloquentes pelos símbolos maiores do universo estarem todos imbuídos, unidos pela junção fraternal racional, e todos sentindo o efeito soerguente, que quer dizer onipotente, sentindo a maior potência universal, que é a eternidade, no mundo racional. Vejam que agora são tão diferentes do que foram, e mais diferentes vão ficar no ler e reler. Vão interpretando solenemente, e a luz racional dominando todos para a junção de fraternidade racional. Todos unidos racionalmente, brilhando com a luz divina na mente, que é a luz racional, a luz eterna, a vida eterna. Todos comungando consigo mesmo e dizendo: eu sinto algo em mim mesmo, de uma divina graça, das mais poderosas que pode existir, que é a luz racional. E assim, todos vibrando de contentamento, eloquentemente, por as mentes estarem ligadas racionalmente e sentindo os efeitos salutares em si mesmos, de grande felicidade e bem-estar. Então, dizendo: eu sou feliz racionalmente, porque sinto no meu eu a vibração do mundo racional, a ligação com o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que mudança salutar, que não tem como explicar. A mudança é tão linda, é tão sublime, que não há explicação. E assim,
todos sentindo a vibração em si mesmos, racionalmente, e sentindo o equilíbrio fértil da palavra dentro do seu eu, da palavra brilhante racional, conversando consigo mesmo e sentindo algo de quem está conversando e dizendo: agora estou ligado ao meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Converso com meus irmãos, os habitantes do mundo racional. Agora sinto-me um ente racional, por estar ligado ao meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Converso com meus irmãos, dialogo com eles. Sinto a grandiosidade em mim mesmo, no meu íntimo, a alegria de uma grande satisfação que eu não sei explicar. É coisa de algo tão puro, tão perfeito, que a felicidade verdadeira chegou para todos, a felicidade racional, a felicidade consciente, o amor eterno racional para sempre, o amor divino, o amor divinal da luz que nos ilumina noite e dia, a luz racional. E assim, vejam o ponto culminante a que chega o ser humano com a persistência na leitura, em ler e reler, para se desenvolver racionalmente. Então aí está desligado por completo do fluido monstro, do elétrico e magnético, e ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ligado noite, dia e noite, e aí o equilíbrio perfeito racional. A razão do ser é a razão de ser, a razão de sempre ser racional, com a maior colmeia do mundo, a cultura racional.